Falar de Hugo, cara, falar de Hugo é tipo falar de negociações que você gostaria muito que acontecesse, mas elas não acontecem, né? Vamos lá. Segundo a matéria, ele tem problemas familiares e questões de saúde com a mãe dele. E aí, cara, quando você bota questões de saúde, realmente, por ele ter tido passado, já não é tão recente, mas o cara passou por um trauma, né? Que é a perda do pai. E aí, pô, você tem a figura da mãe como talvez a mais próxima possível que você possa imaginar, que é a figura materna. A gente sabe a importância disso. Então, assim, ele tem todo o direito de ficar no Flamengo, de optar por ficar no Flamengo. Mas vamos lá, cara. Aí, assim, eu posso até ser um pouco sacana, um pouco insensível, sei lá, mano. Mas beleza. O que mudou na situação familiar e da mãe dele de quinta-feira para cá? Desculpa. O que mudou? A mulher ficou ruim agora? Eu tô falando sem conhecer o caso. E repito, posso estar sendo insensível, porque não posso me colocar no lugar dele. Mas eu vou puxar alguns questionamentos que eu acho pertinentes. Que é, o que aconteceu em um pouco mais de uma semana para mudar essa ideia? Assim, eu entendo, como eu falei, a questão de saúde da mãe dele realmente é algo que provavelmente mexeria até comigo. Mas vamos lá, cara. A sua presença... É porque, mais uma vez eu digo, é complicado. Vamos lá. Você hoje é o segundo goleiro do Flamengo. E aí você encerra a temporada em baixa, porque você faz jogos péssimos. E aí, na temporada seguinte, cogita a sua saída e tem uma equipe interessada na negociação e você aceita. Depois de ter recusado uma primeira vez, você volta atrás e você aceita. Beleza. Cara, você não vai ter espaço no Flamengo. O Flamengo, com a contratação do Rossi, deixou claro e estampado na tua cara, Hugo, que você não tem espaço no Flamengo. Aí, o diretor rubro-negro, a cúpula rubro-negra, não confia mais em você, Hugo. Desculpa. Não tem mais confiança nem dentro do clube. Porque uma posição que você meio que ignora na hora de contratar é porque você não vê como carência. E desculpa, o Flamengo vê com a contratação do Rossi um espaço e uma lacuna que precisa ser preenchida. E a chegada do Rossi te joga para terceiro goleiro. E eu vou além. Hoje, você deveria ser jogado para quarto goleiro. Hoje, você tem que ser a quarta opção, porque você não mostrou absolutamente nada com o Flamengo. Você teve um início meteórico, absurdo, colossal, mas você simplesmente, a sua carreira e o seu momento no Flamengo é simplesmente você pular de paraquedas e ele não funcionar e você, ó, de cara no chão. É literalmente isso, você pular de um avião sem paraquedas. Hoje, Hugo, desculpa, eu entendo. E aí a gente tem que saber muita coisa. E aí eu vou falar por mim. É complexo, o Renan está respondendo a galera aqui no chat, é muito complexo, porque envolve questão de saúde, eu entendo tudo isso. Mas vamos lá. A vida anda, e eu lido com a vida sim. Pode ser que ele não lide, e aí opiniões diferentes são complicadas de gerir, é óbvio. Mas a vida anda. E eu, no seu lugar, eu pensaria, além da questão da saúde da minha família, problema de saúde e tudo mais, problemas familiares, eu pensaria na minha carreira, cara. Porque eu posso estar perdendo uma oportunidade que poderia, quem sabe, me ajudar a encontrar uma solução para isso. Até porque a gente sabe que no Japão as coisas são muito, muito evoluídas. Então, às vezes, quem sabe levar a família para o Japão, parte da família para o Japão, poderia ser uma solução. Chegar num acordo com o Vissel Kobe para tentar incluir isso de uma forma no contrato. Sei lá, cara, tudo pode acontecer. E aí, assim, você se torna terceiro goleiro. Hoje, para mim, ele é o quarto, porque a primeira impressão que eu tive, mais uma vez, do nosso goleiro foi muito boa, que eu acabei esquecendo o nome. Eu entendo que a família vem sempre no primeiro lugar, mas, cara, é uma possibilidade. É o que eu disse, é um assunto complexo, eu posso estar sendo insensível, mas eu lido com as coisas muito assim. E aí eu estou falando por mim, não posso falar pelo Hugo, é claro.
E repito, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Ele pode continuar no Flamengo. Só que isso, cara, pode desenfrear em ele acabar com a carreira dele. Porque ele continuar no Flamengo e sendo deixado de lado, não tendo oportunidade, daqui a pouco ele pode estar sendo emprestado para uma equipe de menor escalão e ele simplesmente está sendo esquecido, cara. Como a gente viu acontecer com muitos jogadores, cara. Muitos jogadores. Muito. E isso acontece naturalmente. E assim, a galera fala, o Japão não é vitrine. Cara, não é vitrine, mas é a única oportunidade hoje palpável que o Hugo tem para jogar. Tudo que um jogador de futebol precisa, na minha opinião, é jogar. Eu acho que para você se manter num nível e evoluir, treino não é parâmetro. Você precisa atuar profissionalmente. E por mais que o futebol do Japão possa não ser a maior vitrine, cara, é uma oportunidade. No Flamengo ele não vai jogar. Pelo menos no Japão ele jogaria. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso esquecendo o lado família. Eu estou deixando de lado. Voltando agora para essa questão familiar, eu entendo que cada um pensa da forma que quer. O Hugo, mais uma vez, tem todo o direito de continuar no Flamengo. É um direito dele. Ele pode recusar a oferta que ele quiser. Ele pode passar o resto da carreira dele no Flamengo como banco. É a opção dele ser acomodado. Mas, cara, muita coisa que move um atleta é desafio. É você querer evoluir, é você querer prosperar, chegar em lugares novos. Por exemplo, a gente já viu muito jogador tendo oportunidades indo para o próprio Vicial e saindo. A gente viu jogadores indo para clubes sem expressão em alguns campeonatos que não são tão vislumbrados e hoje estão em competições melhores. Isso acontece, cara, e você precisa jogar para isso. Então, assim, eu acho que o Hugo deveria ir. Por tudo que acontece no Flamengo, por uma oportunidade de... É uma oportunidade de carreira, cara, dele poder jogar. Mas eu entendo o fato de problemas de saúde da mãe, problemas familiares, impedirem ele. A única pergunta que eu deixo, e foi o meu primeiro questionamento, tá? O meu primeiro questionamento. Vamos lá. O que mudou de uma semana para cá? Essa é a pergunta que eu deixo para você do chat, para você que vai estar assistindo esse vídeo depois, para você deixar o seu comentário aqui, para entender o que mudou de uma semana para cá. Assim, eu particularmente não entendo. O que eu acredito que possa até acontecer é essa negociação daqui a alguns dias, a gente está falando aqui na live que vai acontecer e o Hugo vai. Porque tá nesse disse-me-disse, nesse tira e bota casaco danado. Eu espero que isso aconteça, mas não estou na pele dele para responder por ele. E se ele se sente confortável em continuar, não atuar porque ele vai ser deixado de lado e, consequentemente, ele estar próximo da família dele, é realmente um direito dele. Mas é uma pena, porque era uma oportunidade da carreira dele, quem sabe até dar uma decolada ou até mesmo ele ter mais oportunidades na carreira, porque é uma qualidade de vida muito boa você morar em um outro país, você conhecer uma outra cultura, é sempre uma oportunidade muito rica para você também pessoalmente, para o ser humano Hugo. Então, cara, uma pena, mas cada um sabe aonde bate, né, ali o limite. E talvez o limite do Hugo seja essa questão familiar. E tudo bem, mas eu no lugar dele iria. Desculpa, mas eu iria. Posso estar sendo insensível, mas eu optaria por não ficar acomodado, mesmo por questões familiares. Eu não optaria por ficar acomodado no clube e encostado e também meio que deixar de lado a minha carreira, por qual eu tanto lutei e consegui chegar onde cheguei. Eu, no lugar do Hugo, faria diferente, mas aceito tranquilamente, sem nenhuma raiva, sem nenhum remorso. É o direito dele de fazer o que ele bem entende com a carreira dele e é o direito dele também escolher onde ele quer jogar e o que acontece com a vida dele. É só ele que pode definir isso. Da mesma forma que era só o Vitor Pereira que podia definir o que ia acontecer com a família dele e com o futuro dele, porque é uma coisa que compete apenas a ele. Essa é a minha opinião quanto ao Hugo, cara. Eu acho que é uma pena realmente, mas não tem para onde correr, cara. Ele quer ficar, então fica. Só acho que o Flamengo tem que tomar uma medida e, já que ele quer ficar, vamos começar a trabalhar o Matheus Cunha. Vamos começar a dar mais oportunidade para ele como um terceiro goleiro. Vamos começar, então, a lapidar um goleiro que a gente pode ter uma expectativa de algo melhor que o Hugo não conseguiu mostrar em nenhum momento nessa trajetória dele no Flamengo. Teve jogos muito bons,
mas a gente tem muito mais lembranças negativas do que positivas dele. É minha opinião contra o Hugo.